Então, meus irmãos, esse texto de Mateus 17, de 14 a 21, ele é um texto, o ambiente, o contexto ali. Jesus tinha passado a noite anterior no monte, com Pedro, Tiago e João, onde a glória de Deus se revelou. Apareceu Moisés e Elias, e Deus se revelou de uma forma tremenda lá. No dia seguinte, eles desceram do monte e chegaram no vale e encontraram uma multidão. Haviam discípulos, fariseus e um pai com seu filho que era lunático, era endemoniado, se adiantou e se ajoelhou e pediu para Jesus: Senhor, esse meu filho está gravemente enfermo, o demônio joga ele no fogo, joga na água, tentando matar ele, e eu trouxe ele aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E Jesus exclama: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E Jesus pergunta onde está o rapaz, o menino, e trouxeram ele. O demônio tomou conta dele e Jesus expulsou aquele demônio e entregou o filho são e salvo. E neste texto aqui de Mateus, logo a seguir, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Pois eles já haviam ido de 2 em 2 e pregado o evangelho e curado enfermos, expulsado demônios em nome de Jesus. Jesus respondeu para eles: por causa da vossa pequena fé. Porque se você tiver fé, direis a este monte: passa daqui para lá, e passará. Mas esta casta só sai pelo poder do jejum e da oração. Tem um detalhe interessante na passagem. Esse texto que nós lemos é Mateus 17, né? Mas no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 14 a 29, conta a mesma passagem. E quando o homem se ajoelha diante de Jesus e pede: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, tem compaixão de nós. Jesus, também em Marcos aparece essa expressão, esse lamento de Jesus, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E quando o homem pergunta para Jesus se tu podes fazer alguma coisa, esta pergunta traz embutida uma dúvida. E quando Jesus exclama geração incrédula e perversa, ele não estava se referindo estritamente àquele homem, era toda aquela multidão. Ele estava falando da geração. E Jesus expulsa o demônio daquele rapaz. Mas os discípulos também estavam ali. Eles também faziam parte dessa geração. Agora em Mateus, quando eles perguntam: Senhor, por que não podemos nós expulsar o demônio? A resposta de Jesus é: por causa da vossa pequena fé. E esta expressão, ela só aparece no Evangelho de Mateus. Essa resposta, primeira resposta de Jesus. Em Marcos e Lucas, passagem
evangelhos que relatam o mesmo caso, Jesus fala: esta casta de demônios só sai pelo poder do jejum e oração. Então os crentes geralmente gravam essa segunda resposta, que também aparece aqui em Mateus. Mas a resposta mais precisa é: por causa da vossa pequena fé. Porque existe uma guerra espiritual. E hoje, essa guerra não está menor. Ela está mais disfarçada. O inimigo, ele tenta não oprimir as pessoas e manifestar como antes. Ele age na mente, age no pecado, age no mundo, age criando laços. Está mais escondido. E é uma guerra de fé. Quando Jesus lamenta: ó geração incrédula e perversa, isso inclui a nossa geração. Isso inclui você. Inclui eu. Nossa fé é real, mas ela é pequena. E a nossa batalha contra o mal, a nossa mensagem hoje é: como vencer o mal. O mal é o quê? O diabo, Satanás e seus demônios, anjos caídos, compõem o reino deste mundo, o governo espiritual deste mundo. Forças inteligentes, seres malignos, que se opõem a Deus e odeiam o ser humano e imprimem todo tipo de maldade nessa terra, usando as maldades humanas também. Nós só vamos vencer o mal através de Cristo Jesus. Não há força, poder em nós mesmos para a gente vencer o inimigo. Não temos competência, não temos capacidade. Por quê? Quando Deus criou, Ele criou os homens menores do que os anjos. O nosso status real estamos abaixo, hierarquicamente, dos anjos. Então, nós não temos como vencer os demônios. Não temos força, poder para vencer. Jesus Cristo que é a nossa vitória. Agora, quando se fala em batalha contra o mal, a guerra espiritual, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: Deus é soberano. Deus é o Senhor. Aquela expressão que todos os judeus decoram, né? Que está lá em Deuteronômio 6:4. Shema Israel. Quer dizer, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É uma expressão que resume a pessoa de Deus. O Deus de Israel é o único Senhor. Não há outro Senhor. Ele é só, o Senhor é Deus. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é Senhor porque Ele criou os céus, a terra
e tudo o que neles há. Tudo pertence a Deus. Tudo está debaixo da soberania e da autoridade de Deus. Então, se você for olhar na Bíblia, estudando a Bíblia, prestando atenção na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus está no epicentro. Deus é a figura central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E na própria Bíblia, quem aparece em segundo lugar, em termos de destaque, de importância, é o homem. Deus primeiro, depois o ser humano. O inimigo tem um lugar terciário na Bíblia. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus para o homem e mostra, revela o plano de Deus, não só para o homem, mas para toda a criação. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, esse tema da soberania, da majestade, da glória, do poder, da centralidade de Deus, ele tem que estar firme. E eu falei agora há pouco, a batalha espiritual é uma batalha de fé. Nós não temos força para enfrentar o inimigo. Então é fé em Deus, fé em Cristo. E quando a gente começa a tratar desse tema, de como vencer o mal, dois extremos errados podem surgir, podem dominar, atrapalhar, prejudicar a nossa fé. O primeiro é o tema que o inimigo prefere, um extremo em que nessas crenças a pessoa não se dá conta, não acredita, não enxerga, não acha que o inimigo age, não acredita no diabo, nem, não, ele existe, mas ele já está derrotado. Então é aquele crente que não tem a menor noção de que o inimigo é inimigo de Deus. E porque nós nos tornamos amigos de Deus, queremos andar com Deus, amamos a Deus, o inimigo considera você inimigo dele. Se você é amigo de Deus e ele é inimigo de Deus, quem está com Deus é inimigo dele. Ele odeia você. Mas esses cristãos que estão neste primeiro extremo errado, negam isso, não enxergam isso, não veem esta realidade da guerra espiritual. E por isso sofrem, apanham, perdem, ficam enroscados, falta vitória na vida deles, porque o inimigo é muito astuto e usa pessoas e circunstâncias e o mundo e os pecados e os apegos nossos do mundo para aprisionar, sufocar a vida espiritual, a vida material, a saúde, as finanças, os relacionamentos. E a pessoa pensa que é tudo problema humano. Não vê, não enfrenta, não lida com aquilo adequadamente. Este é um extremo. O outro extremo é quando você se dá conta, quando você enxerga, quando você vê, quando você crê
que a guerra espiritual é real e que o inimigo opera nas circunstâncias, ele, como os demônios, como não tem mais como se esconderem, eles mudam a estratégia, trazendo efeitos especiais. Joga luz, som, põe uma parafernália para maximizar, aumentar, exagerar a ação deles, a presença deles, o poder e a força deles. Para quê? Para intimidar você, para você ter medo, para você se ver, se perceber como tão fraco e impotente e ficar achando que é você quem tem que dar conta de enfrentar essas forças. Não. A sua primeira questão é entre você e o seu Deus. A centralidade da Bíblia, a centralidade da sua vida está no Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando o inimigo exagera nesse outro extremo, ele está querendo tirar os seus olhos de Cristo. Ele está querendo fazer com que você perceba como ele é forte, como você é fraco e impotente, e para você apanhar, ficar ali apanhando, sabendo que está apanhando. Né? Como que a gente resolve? O nosso foco é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso foco é Jesus, o Senhor. Ele sim veio em carne, habitou entre nós e como homem venceu o pecado, o mundo e o mal. Morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue, carregou as enfermidades, desfez as maldições na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o império da morte. Jesus venceu o mal. E esta vitória de Jesus é absoluta, é total, é radical, é irreversível. Então, o nosso desafio na batalha espiritual é manter a nossa fé ativa, os nossos olhos em Cristo. Então eu vou voltar para aquela expressão de Jesus, lamentando a geração incrédula e perversa. Na batalha contra o mal, o inimigo tenta bloquear a nossa fé. E nós que temos fé, veja bem, como somos humanos, somos carregados de contradições. Existem sentimento ambivalente dentro de nós. Ambivalente vale uma coisa e vale outra. Eu amo e odeio. Eu creio e desconfio. Né? Isso é um paradoxo, é um contrassenso. E nós somos assim. A luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, é uma guerra que nós conhecemos bem dentro de nós. Então, nós cremos, mas temos incredulidade. E é exatamente isso que ficou expresso naquela confissão daquele homem desesperado, com seu filho em sofrimento, trouxe aquele jovem endemoniado para os discípulos e eles não puderam fazer nada. Aí o homem diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, Senhor, tem compaixão de nós. Assim somos nós, com essa contradição. Nós temos fé e desconfiamos. Por isso Jesus fala: ó geração incrédula e perversa. Por isso os discípulos, que já estavam acostumados a expulsar demônios, não conseguiram. Por que Jesus disse? O que ele disse?
por causa da vossa pouca fé. E ele acrescentou, essa casta só sai pelo poder do jejum e oração, porque existem pessoas que sofrem problemas de ordem espiritual, famílias inteiras, situações que envolvem guerra espiritual, em que o demônio, os espíritos malignos, eles têm raízes muito profundas, eles têm muito pacto, muita legalidade para dominar aquela pessoa, impor aquela enfermidade, aquele jugo de drogas, de prostituição, o que for. Então, tem coisas que são, na guerra espiritual, que são mais leves e que basta uma oração, basta repreender e aquilo vai-se embora, como no dia a dia do cristão, na batalha contra o mal, a gente tem que aprender a discernir que nos nossos pensamentos o inimigo está sempre semeando coisas. E que você tem que simplesmente resistir, repreender. Mas tem casos que a guerra é mais grave, é mais profunda. E como vence? Também pela fé. Jesus acrescenta que às vezes precisa de um tempo de jejum e oração, porque jejum e oração não libertam ninguém de demônios. Jejum e oração não cura. Jejum e oração não resolve o problema da batalha espiritual. Espera aí, pastor, você acabou de dizer, Jesus falou que essa casta se expulsa pelo poder do jejum e da oração. Jejum e oração só tem sentido se você é um guerreiro de fé. Obrigado. Jejum e oração são disciplinas da vida cristã que calibram a fé. Na verdade, a nossa batalha é uma batalha de fé. E às vezes a nossa fé, com essas contradições, ela está enfraquecida. E você está cheio de dúvidas, de desconfianças, de medos, já de cansaço, de frustração, e você não consegue agir por fé, ativar sua fé. Aí, o que você faz? Vai orar, vai jejuar. O jejum e oração são ferramentas, são meios, são disciplinas cristãs que ajudam a fortalecer a nossa fé. E a vitória é Cristo, está em Cristo e a nossa fé conectada nele. Tem um ponto que é muito interessante, que é assim, nós, como Paulo diz, eu sempre cito isso aqui, como Paulo diz em Efésios, capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então esse binômio, graça e fé, esse conjunto, graça e fé, é que nos traz salvação. E a graça representa o quê? A encarnação, a santidade e perfeição moral de Jesus, homem, verdadeiramente homem, mas sem pecado, obedeceu ao Pai, fez a vontade do Pai, morreu na cruz como cordeiro, sacrifício em nosso lugar, preço pelos nossos pecados, expiação. Então ele fez uma obra perfeita, completa, ressurreição, ascensão ao céu e enviou o Espírito Santo. Tudo isso é a graça. Tudo aquilo que a gente precisa para a salvação está em Cristo, está manifesto, revelado na sua graça. Agora, Paulo diz,
pela graça somos salvos. Ou seja, a graça é a base, é a causa da nossa salvação. Voltando, pela graça somos salvos. Por meio, qual é o meio que eu uso para acessar a graça? Qual é o fio, o plug que eu conecto nessa fonte da graça? A fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Então, na guerra espiritual, os demônios, Satanás, principados e potestades do mal, eles sabem que já foram derrotados. Eles sabem muito bem disso. Eles sabem que a derrota deles foi definitiva, é irreversível, que a vitória de Cristo é total, cabal, tremenda, absoluta, eterna. Os demônios sabem disso. Aí você pode perguntar, mas se eles sabem disso e a derrota deles é total, por que a batalha? Porque eles já foram julgados e condenados, só falta serem presos. É como se eles fossem bandidos que já foram presos, foram julgados, condenados, mas fugiram da prisão, ou estavam respondendo em liberdade, e quando foram condenados, desapareceram. Então, eles estão aí sabendo que estão derrotados, sabendo que Cristo venceu, sabendo que eles não vão vencer. Eles estão de tornozeleira eletrônica. Um pastor estava lá em Jerusalém pregando para algumas pessoas e tinha um homem muito expressivo lá. Falaram para ele, esse homem é satanista. E esse pastor foi conversar com o cara, com o tal satanista. E o homem se converteu. Aí alguém perguntou para ele, pastor, peraí, o que você falou para ele? Ele disse, o que eu falei para ele é que o diabo foi derrotado e no final ele vai ser completamente derrotado e que ele está do lado dos derrotados. Se ele quisesse continuar assim, e o Senhor iluminou o homem, ele enxergou a verdade e aceitou Jesus. Então Satanás, ele sabe que ele está derrotado, ele tem certeza, porque no juízo da cruz eles foram expostos ao vitupério, diz lá em Colossenses. Nós não sabemos que vitupério foi esse, mas no mundo espiritual, quando veio a morte de Jesus, a ressurreição, o que ficou claro é que a vitória de Cristo foi total e os demônios foram todos eles expostos à vergonha. Então eles sabem. O problema é que, como eles sabem que a graça é que contém, o Espírito Santo é que nos traz toda a vitória da cruz e da ressurreição, mas é por meio da fé que a gente acessa. Então eles sabem que a graça não se altera, não flutua, não oscila, mas a nossa fé oscila. Então eles atacam qual lado da equação? O lado humano. Eles atacam você porque a sua fé sobe, sua fé desce, oscila, e porque a fé oscila, você fica vulnerável. Esta é a guerra. A guerra, no fundo, é uma guerra de narrativas. É uma guerra dele vender os enganos dele para você comprar, acreditar, prender sua fé, ou com medo, ou com a ignorância, ou com a intimidação.
ativar a sua incredulidade, botar você em choque com Deus por uma ou outra circunstância difícil, frustrante. Então, a guerra é essa. É uma verdade, uma guerra de fé. Veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 10, 17 a 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os discípulos tinham ido de 2 em 2, pregando o evangelho, curando, ministrando, falando da salvação, e os demônios foram expulsos. E eles voltaram espantados, e Jesus disse: Eu via Satanás como raio cair do céu. Quando o inimigo se rebelou e foi expulso do céu, eu vi. Eu sou a autoridade, eu sou o Senhor, e eu dou para vocês esta autoridade. Eu delego a vocês, é o que disse Jesus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus está aqui prometendo para os seus a vitória contra o inimigo, contra toda a força do inimigo. Você pode perguntar: mas e naquele caso, aqueles discípulos, não eram esses aqui que já tinham expulsado os demônios? Eram. Não eram esses que ouviram Jesus dizer: eu dou para vocês poder para pisar toda a força do inimigo? Eram. E como é que eles não conseguiram expulsar? Por causa da pequena fé. A fé é que oscila, a graça não oscila. O poder de Deus não oscila. A vitória de Cristo não oscila. O que oscila é a nossa fé. Então aqueles discípulos balançaram na fé. O inimigo botou pilha, efeitos especiais, coisas dessa natureza, e eles não conseguiram ter a firmeza. Aí Jesus dá a estratégia. Quando você enfrenta uma batalha espiritual contra o mal pesada, às vezes tem que se dedicar a um período de oração e jejum. Tem que perseverar, calibrando, ativando a sua fé. O Senhor Jesus venceu e hoje está assentado no trono. A vitória dele é completa, definitiva, irreversível e radical. Então, o nosso desafio é descobrir, enxergar, ver esta vitória. Porque a vitória de Jesus se tornará a vitória da igreja. Veja o que diz o Salmo 110, versos 1 e 2. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o Pai realizou esta obra no Filho, e esta obra perfeita, completa, definitiva está no céu. Cristo está no céu assentado. Mas, como Jesus disse, o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Assenta-te à minha mão direita até quando? Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então Cristo hoje está assentado no trono, é Senhor, é sacerdote, é vitorioso, e a batalha que está em desenvolvimento hoje é:
esta vitória de Cristo se traduzir na terra, na igreja, através da igreja. Então, Deus quer que você seja um vencedor. Deus quer que você vença o pecado, o mundo e o mal. Deus está trabalhando para que a igreja seja esse instrumento na mão dele, pelo poder de Cristo, para derrotar o diabo na terra, os demônios, as forças malignas. Então, na caminhada espiritual, além da nossa questão com o pecado, a questão com o mundo, com o velho homem, carne e tal, tem essa batalha espiritual. E ela não está desconectada das questões do reino e da eternidade. Pelo contrário, a sua batalha individual é uma pequena expressão dessa guerra que está em andamento em toda a terra. Roberto, por favor. Então, queridos, nós precisamos saber o que dessa vitória de Cristo. Porque quando você enxerga isso, você se apropria dessas promessas. Veja o que Paulo diz em Efésios 2, 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Espera aí, pastor. Quando Cristo morreu, nele nós morremos? Sim. Quando Cristo ressuscitou, nós estávamos incluídos nele, e nele nós ressuscitamos? Sim. Quando ele subiu ao céu e se assentou no céu, nós nos assentamos em lugares celestiais em Cristo? Sim. Esta é a sua real condição espiritual eterna. O seu espírito está unido ao Espírito de Deus e nesta conexão você está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Pergunto eu para você, Jesus Cristo está acima de todo principado, toda potestade, todas as forças do mal? Sim ou não? Sim. Sim. Você está em Cristo, sim ou não? Sim. E se Cristo está em você e você está em Cristo, você está assentado acima de todo principado, potestade e forças do mal? Sim ou não? Sim. Sim. Essa é a verdade que a gente tem que enxergar. Isso é real, gente. Isso não é uma coisa que varia, que oscila. Se você está em Cristo, Cristo está em você, você está assentado em lugares celestiais. E é deste lugar, é desta posição, é desta condição que você vai guerrear contra o inimigo. O inimigo não quer que você saiba disso. Por quê? Ele já está derrotado. E se você se posiciona assim, sem estar no extremo da cegueira, da ignorância, nem no extremo da supervalorização da força dele, mas você está firme em Cristo, vendo que você está em Cristo e Cristo em você, que você está nos lugares celestiais, essa é a nossa real condição. E aí, meu amigo, a vitória decorre, é consequência desse fato. E eu quero declarar, nesta igreja, na cidade de Niterói, no Grande Rio, em todo o estado do Rio, no Brasil, dezenas, centenas, milhares, no mundo, milhões de pessoas vão viver essa vitória. Vão se apropriar dessa verdade. A igreja em Cristo, em toda a terra, dominará o mundo espiritual. E Deus vai fazer Satanás como estrado dos nossos pés.
Já aconteceu isso? Já em alguns tempos. Toda vez que há uma explosão de avivamento em alguma cidade, em algum país, em algum continente, é aquele conjunto, igreja e Cristo, viveu essa vitória, viveu essa dimensão, aqueles homens e mulheres se apropriaram desta verdade. E quero afirmar, nós estamos na geração do fim, e nós vamos viver isso. Todo aquele que crê, perseverar, vai viver isso. A igreja vai viver isso. Então, resumindo, nossa vitória sobre o pecado é quase que um pré-requisito para vencer o mundo. E a vitória sobre o mundo sobre o pecado e o mundo é quase que um pré-requisito para vencer o mal. Quase porque essas três áreas a gente pode avançar simultaneamente em níveis diferentes, né? E sempre que o inimigo age na vida do cristão, é permissão de Deus, óbvio. E essa permissão tem objetivos, tem princípios e leis. Você abriu brecha, você deu lugar, você criou o espaço, ele se mete. E sempre tem uma oportunidade da gente aprender e da gente crescer. Então, quando a gente anda com Deus e busca Ele em primeiro lugar, Deus é todo competente para fazer com que tudo colabore para o nosso bem. E Ele vai conduzir a gente de fé em fé até essa completa certeza da esperança e até essa vitória total. Na batalha, assim, para fechar, pensa assim, existe a sua batalha individual contra o inimigo. E existem demônios, opressão, guerra, batalha, numa família. Então, a sua batalha individual, ela também é uma batalha coletiva do seu grupo familiar. E a sua batalha coletiva do grupo familiar também é uma batalha coletiva da igreja, da sua congregação. E a batalha da congregação é uma batalha da cidade, a batalha da cidade é uma batalha da região, do país. Então, está tudo conectado. Avance na sua batalha individual e você vai perceber que tem outros níveis de vitória e guerra na sua vida, no exercício sacerdotal de você orar pelos filhos, marido, esposa, parentes, e de você vencer o inimigo, vencer o mal, em todos esses níveis. É maravilhoso, porque pensa assim, quando Paulo diz em Romanos 16, 20, em breve Deus, o Deus de paz, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então, Deus esmagou o inimigo, não na totalidade, mas esmagou relativamente o inimigo debaixo dos seus pés na questão individual. Aí você está lutando pela questão coletiva da família. Aí Deus te deu essa vitória, você está lutando pela questão coletiva da igreja. E isso vai só se ampliando. Uma vez eu estava atendendo uma mulher crente, e ela estava passando uma luta terrível com o filho, problema na família, uma guerra. E Deus me deu a compreensão assim, enquanto ela estava falando, que é como se ela tivesse entrado num vale, e ela estava descendo aquele vale. E ela estava no fundo do vale.
no lugar mais baixo daquele vale. Num vale, no lugar mais baixo, tem pouca luz, porque quanto mais fundo ele é, menos a luz do sol vai brilhar ali, né? Menos tempo. E eu comecei a perceber que se aquela mulher prosseguisse, se apegando com Jesus naquela guerra, ela, como ela estava no fundo, não tinha mais nada para descer, ela ia começar a subir do outro lado do vale. E eu tive um entendimento assim, quando a gente está nessa guerra com o inimigo, que ele usa todos os cartuchos, usa todos os recursos dele, perturba, tenta botar a gente contra Deus, usa frustração, isso e aquilo, para a gente se magoar, se rebelar, se revoltar contra Deus, mas a gente se arrepende dos nossos pecados. A gente se arrepende da nossa apistia, da nossa incredulidade. A gente vai se arrependendo dos nossos apegos errados ao mundo. E quanto mais a gente se agarra a Jesus e se firma com Ele, a gente começa a subir, saindo do vale. E você, como crente, nessa guerra contra o mal, você passa daquele estágio que o inimigo fica tentando atazanar a sua vida. Como assim? O inimigo tenta perturbar você com coisas, com circunstâncias, com pessoas, com pequenas contendas no seu condomínio, no seu trabalho, sobrecarregar você com medos e preocupações. Ele tenta de tudo. E se você busca Deus, você ora, você entrega a Deus, entrega seus ídolos, seus medos e vai caminhando, chega uma hora que o inimigo vê que ele não adianta mais bater, que você entrou naquele nível massa de pão. Quanto mais bate, mais você cresce. E ele vê que aquilo se tornou uma constante. Ele bate e você cresce, ele bate e você cresce, e ele bate e você busca, e o Senhor vai dando vitória e vitória. Então, quando você entra nesse nível, ele desiste de bater. Não quer dizer que ele não vai bater nunca mais, mas ele sai daquele padrão de bate, ele sai daquilo. Ele começa a te abanar. Como é que é isso, pastor? O inimigo abanando, né? Lembra aqueles filmes de antigamente, os sultões, né? Aquele cara com aquele abanador, não tinha ventilador, né? Abanando o sultão. O inimigo começa a te abanar. O que é isso? Ele abre portas. Você está com a vida financeira num aperto, sua vida financeira melhora. Você estava sentindo isolado, vida social. Começa a abrir um monte de porta. Por quê? Isso é estratégia. E Deus deixa, porque isso também é bênção do Senhor. E enquanto você navega na bênção do Senhor, tá bom. O inimigo vai tentar distrair você. Agora não é mais batendo, perturbando, assolando, é distraindo. É te dando um brinquedinho novo. É te dando uma condição confortável para você se acomodar. É tentando enredar você num pecado mais sutil, o prazer do que comer, sei lá o quê. Mas você persevera, persevera, persevera. E em breve Deus esmagará o Deus de paz, Satanás, debaixo dos vossos pés. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida coletiva. O Senhor vai fazer isso na igreja nos nossos dias. Amém.